Olá, meu amigo e minha amiga, Paulo de Tarso do Finanças para a Vida, Finanças com Generosidade. E hoje eu vou falar de um assunto de extrema importância para você e para a sua vida financeira. Eu vou falar sobre isso aqui, olha, orgulho. Será que você tem orgulho? Fique bem atento, porque o orgulho, sabe o que aconteceu? Quando o homem caiu lá no Éden, Adão e Eva caíram, então o pecado entrou na história da humanidade. E como consequência do pecado, várias coisas aconteceram. A forma como nós lidamos com os recursos, como nós lidamos com o dinheiro, foi afetada diretamente pelo pecado. Então, várias coisas, e uma delas, terrível realmente para a sua vida financeira e para a sua vida como um todo, é o problema o quê? Do orgulho. Então, eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo aqui, porque ele vai te ajudar muito na tua jornada financeira, mas muito mesmo. Se você prestar atenção, colocar em prática realmente as coisas que eu estou falando. E para fazer isso, eu vou contar a história, porque muitas vezes você pode dizer assim, mas Paulo, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu sou uma pessoa convertida, então eu acho que eu não sou uma pessoa orgulhosa. Às vezes a gente cai nesse erro, né, de achar que o orgulho não nos alcança outras pessoas, mas não a nós mesmos. Mas isso é um ledo engano, veja, de alguma maneira o inimigo mortal das nossas almas, ele vai usar o orgulho para nos derrotar, para fazer com que nós tenhamos derrota, inclusive na nossa vida financeira. E é claro que o orgulho ele não vem apenas por questões materiais, não é? Pelo fato de você ter mais dinheiro, mas nós sabemos claramente que o dinheiro, os recursos, as riquezas, elas são um elemento que podem ser usados pelo inimigo para levar eu e você a sermos pessoas orgulhosas. Então, precisa estar bastante atento com isso. É claro que existem outras coisas que também podem inflar o nosso orgulho, como o conhecimento, não é? Como habilidades que Deus nos dá. Então, às vezes, a pessoa tem habilidades artísticas, às vezes habilidades esportivas, que nos colocam em patamares diferenciados na sociedade, e por essa razão, então, o nosso orgulho ele é inflado. E veja o que o provérbio diz. Lá em Provérbios, diz que o orgulho precede a queda. Veja como é grave essa questão do orgulho. Ele precede a queda. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, os textos bíblicos que você pode utilizar para checar e para meditar em relação a essa questão do orgulho. Mas ainda quero lembrar você de uma história importante na palavra de Deus que está ligado a Davi. Veja só, Davi foi rei de Israel e, segundo a própria palavra de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo Davi, ele caiu também no pecado do orgulho. Isso aconteceu quando? Quando uma determinada... Você sabe que Davi ele foi tirado dos campos, né, onde ele cuidava das ovelhas e tudo mais, e foi colocado, sabe aonde? Ele foi colocado como rei de Israel. E veja só, como rei de Israel, quando ele já estava numa posição bastante privilegiada lá, o que aconteceu foi exatamente isso. Ele chegou para Joabe, que era o seu general, e disse assim: Joabe, eu quero que você faça um recenseamento. Veja só, um recenseamento de todo o povo. E por que ele pediu esse recenseamento? Ele queria contar o povo para saber qual era a sua população, mas principalmente ele queria saber qual era o seu poderio militar. Veja. Aí Joabe, que era seu general, disse assim, mas Davi, Senhor, que Deus multiplique 100 vezes mais a nossa população e que você possa ver o resultado dessa multiplicação. Mas por que o Senhor quer fazer esse recenseamento, né? Essa contagem do povo?
Aí Davi não falou nada, não disse nada, mas prevaleceu então a vontade de Davi. E Joabe então foi ali com uma determinada equipe para fazer esse recenseamento. E aí eles chegaram então, depois de 9 meses e alguns dias, chegaram a contar todo o povo e principalmente a contar, a saber o poderio militar em termos de pessoas lá de Israel. Mas quando isso aconteceu, aí Davi ele caiu em si e ele viu que ele tinha errado e tinha errado muito. E ele ficou então com remorso, diz a palavra de Deus, né? Espero que também com arrependimento, né? Não só remorso. E aí ele pede ali perdão a Deus, mas mesmo assim, Deus ele colocou uma sentença, né? Uma sentença, e essa sentença que Deus colocou como resultado dessa desobediência, desse orgulho de Davi, fez com que uma peste acontecesse ali dentro de Israel, e essa peste fez com que 70.000 pessoas viessem a morrer. Olha que responsabilidade, no caso, que irresponsabilidade, não é? Que Davi teve com esse orgulho que estava em seu coração de saber a população, o seu poderio militar e tudo mais. Então, apesar de tudo isso, de pedir perdão, de querer essa retratação, 70.000 pessoas. E Davi ele diz assim: eu cometi uma loucura, e realmente é uma grande loucura. E o orgulho é uma grande loucura e você precisa estar completamente afastado dele. Então não deixe que qualquer elemento, e principalmente que as posses materiais, o progresso que você tenha, a prosperidade que eventualmente vai acontecer na sua vida, faça com que você se torne uma pessoa orgulhosa, tá bom? Vou deixar aqui também no vídeo, na descrição, sempre ferramentas para que você possa estar exercendo uma excelente administração financeira. Bom, por hoje é só, por enquanto é isso aí, mas a gente volta, se Deus quiser, no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe também a sua família.